do aramaico, da língua aramaica, ou siríaca, modernamente chamada siríaca. E meu pai escreveu 18 livros, 15 deles foram publicados, 3 ainda estão em vias de serem publicados, apesar de ele já ter falecido em 96. Tem um livro que foi publicado pós-mortem, todos escritos em aramaico sobre a literatura, a história da literatura dos povos assírio-arameus. Nós somos assírios. No caso do Chico, os assírios, na história, não é aquele povo bárbaro e selvagem que acontece na historinha do segundo série ginasial antigamente, ou da sexta, sétima série. Os assírios, babilônios, caldeus, arameus construíram efetivamente tudo aquilo que a gente conhece hoje do processo civilizatório do Ocidente, tanto do Oriente como do Ocidente. Onde era a terra deles? A antiga, ou atual Mesopotâmia ainda, entre os rios Eufrates e Tigres. Esse império se expandiu e se extinguiu praticamente em 600 a.C., mais ou menos em 600 a.C. Foi sucedido pelo Império Babilônio, também com a mesma influência cultural. Quando os persas entram nessa terra, ao contrário do que todo mundo pensa, que destruíram a Torre de Babel, destruíram a Babilônia, acabaram com o Nínive, acabaram com... Pelo contrário, assimilaram toda essa cultura que depois passou dos persas para os helenos, dos gregos, veio parar nas mãos dos romanos, e teve um imperador romano que só falava em aramaico, porque ele se julgava um cara culto. A gente trouxe um livro. Primeiro nós temos que falar um pouquinho do aramaico para vocês se situarem, porque todo mundo pensa assim: o aramaico é uma língua morta, como o latim é uma língua morta. Na realidade, o uso do latim é restrito às universidades e a alguns estudos. Hoje, tem até advogado no Brasil, se você perguntar o que é lato sensu, stricto sensu, o cara não sabe o que é. Né? Mas a gente ainda chegou a pegar para vocês. O aramaico é tão vivo, foi tão expandido no mundo, que uma coisa claramente eu trouxe um livro do Arnold Freud, de história, desculpa, em que aparece uma estela, uma pedra, obrigado, uma pedra que está gravada em chinês e aramaico. São pregadores cristãos que chegaram lá por volta de mais ou menos entre 400 e 600 depois de Cristo, né? Cristãos, e foi esculpida essa pedra provando a existência deles. 600 depois de Cristo vai falar. Bom, aí a gente fala assim: bom, mas tá bom, mas hoje vocês só usam isso da igreja, não? Qual é a população mesmo da Índia? 1,5 bilhão quase de habitantes. 1% dessa população, 15 milhões de pessoas rezam diariamente no aramaico. Falam o aramaico. A segunda língua deles é o aramaico. 1% da população da Índia são 15 milhões de pessoas. São católicos, são ortodoxos, sírios ortodoxos, alguns até entraram no protestantismo. Fora eles, existe algo como mais ou menos em torno de 5 milhões de pessoas no Oriente Médio que ainda falam e usam o aramaico. Quem tiver oportunidade vai ver domingo no Fantástico uma reportagem em que meu irmão aparece falando em aramaico com um outro intelectual da nossa comunidade. Aqui no Brasil, na Rua dos Cortes, pertinho da gente, né? Longe pra caramba. Bem na entrevista. A gente tem também outros quase 3 a 4 milhões espalhados nas Américas, Austrália e Europa, 3 a 4 milhões mais ou menos, que falam a língua aramaica. O aramaico é a língua internacional de maior durabilidade, de maior constância na história. E foi mais falado, até mesmo que o inglês até agora, porque o inglês começou a ser falado dos britânicos para cá. O aramaico é falado no mundo há pelo menos algo em torno de uns 4 mil anos, para não ser exagerado. Tá? Ah, mas
elas tudo são. E eu vejo os caras puxando mais para o ar. E você, quando fala com o seu irmão, é mais puxado para o ou. Por quê? O aramaico que nós falamos é o aramaico que o povão fala. O aramaico que eles falam no filme do Mel Gibson é o aramaico um pouquinho mais clássico, um pouco mais oriental. O nosso um pouquinho mais ocidental. É como você pegar mais ou menos o paulista do nordestino, vai. Se pegar um gaúcho nordestino, a coisa fica ruim. Mas se pegar um paulista nordestino, como muito nordestino no Brasil, o São Paulo, então o paulista entende, razoavelmente bem. Né? Depois o Pedro pode discorrer sobre isso e vai ter espaço, até para explicar algumas coisinhas que o pessoal vem e fala e a gente pensa assim, não, fala para mim, não. Aí quando vai descobrir, caramba, mas é tudo lorota, é só lorota, está tudo errado. E a Bíblia está errada, e tudo errado, então vamos fazer isso. Nós temos falado dos dois do lado, que praticamente são os documentos mais antigos que os judeus têm, tá? Que foram descobertos de uma outra forma, que depois o Pedro vai contar na segunda etapa, que provam que a Bíblia existiu. Por alguém foi escrita. Tá? A Bíblia, em aramaico, ela está aqui. Vocês vão poder ver. Aqui nós temos um aramaico um pouco mais antigo. Parece mais hebraico, né? Aqui um pouquinho mais moderno. Se eu quiser um livro de salmos, foi publicado agora, não. Então o aramaico está bem vivo. Sabe? Se eu quiser as liturgias do princípio do cristianismo, cadê a liturgia de Santiago, irmão de Cristo? Santiago é o apóstolo. Cadê a liturgia de Santiago? Como é que a gente sabe que Cristo falou? Que ele pegou o pão, abençoou, tomaram e beberem e tal? Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso na liturgia de Santiago. E ela existe. Foi traduzida para o inglês. Eu a tenho traduzido em português no meu computador. Não foi publicado em português. Não está na Bíblia Católica? Não. Evangélica? Não. A nossa comunidade tem 84 liturgias. Então nós temos Clemente de Alexandria, temos uma série de Roma, temos essa, uma série de outras, de São João Evangelista, etc. Então, e quem quiser o Pai Nosso em aramaico, a gente também tem o Pai Nosso em aramaico. O aramaico é uma língua viva. E onde é que entra o judeu nessa história? Acontece que os documentos são de uma comunidade judaica. E para a gente entender isso, nós vamos ter que discorrer um pouquinho sobre a história do judeu, do judaísmo, não do judaísmo. Nós vamos ter que discorrer um pouquinho sobre o modo de pensar desse povo, como é que esse povo pensava. Nós vamos ter que discorrer um pouquinho sobre a literatura dele, ao que se resume. E quando a gente fala em judaísmo, o pessoal fica assim, com uma baita impressão. Nossa, tudo muito, então vamos começar quebrando alguns paradigmas. Tá? Como o texto é um pouco extenso, a gente é obrigado a escrever. Mas não é folha cheia, é só aulas. Tá? Uma Jerusalém conturbada, de 1946 a 1948, surgem nas mãos de uma comunidade cristã pergaminhos antigos, os rolos do Mar Morto. E esta comunidade síria-ortodoxa, detentora de todo esse saber, com medo de, na guerra entre árabes que estavam formando novos estados e judeus que buscavam retornar à Terra Santa, eles ficaram preocupados que poderiam perder esses documentos.
Porque eles trazem a público, através de historiadores americanos, a intrigante história da descoberta destes rolos. Quanto disto é verdade? John C. Trumbull, historiador americano da American Society for Oriental Research, ou seja, Sociedade Americana para a Pesquisa Oriental, é um estudioso que a história colocou em contato com o monge Petros, ou Butros em árabe, ou Pedro em português, que é o mesmo nome do meu irmão, que era meu tio, Saulo, para tentar desvendar este mistério, temos um historiador e o guardião dos rolos. A verdade da descoberta não veio à tona até o final do século XX, quando uma das pessoas mais envolvidas na história, por razões de segurança pessoal e familiar, revelou a verdadeira história da descoberta desses rolos do Mar Morto. Hoje vocês terão a sorte de dividir esse conhecimento com Peter, Pedro, que é o mesmo nome do meu tio, tá? Que foi quem colheu este testemunho de como aconteceu a história, com esta pessoa mais envolvida na descoberta dos rolos do Mar Morto, que era meu pai. Ibrahim Gabriel Salme, irmão deste monge Pedro Salme, que era o verdadeiro guardião dos rolos do Mar Morto. Para entendermos um pouco da importância dos rolos do Mar Morto, é preciso conhecer algo do pensamento e da complexa expressão religiosa bem como da etnia dos judeus, isto é, de um povo cujo padrão de vida, valores, crenças básicas que normalmente nós pensamos que diferenciavam-se dos demais padrões culturais das nações nos diversos períodos da história, precisamos estar alertas. Na realidade, não diferenciavam. Eles copiaram esses padrões de outros povos. Estas crenças e estes padrões, adotados pelos chamados descendentes de Abraão, posteriormente chamados hebreus, e finalmente conhecidos na história como judeus, devido a esses padrões, foram colhidos ou modelados a partir de civilizações e povos mais adiantados culturalmente e adaptados à realidade judaica. Iniciaremos nossa exposição afirmando que a humanidade, em princípio, evoluiu em dois diferentes campos de pensamento religioso. O primeiro, e naturalmente mais simples, evoluiu para o panteísmo, ou politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Apoiado no conhecimento sempre imediato das coisas mais próximas, que estavam desafiando a inteligência humana, assim árvores ou pedras diferenciadas, astros e fenômenos climáticos, trovões, maremotos ou erupções vulcânicas, colocaram o homem na defensiva. E na religião, ele se escondia ou se protegia do desconhecido. O que vemos nesta primeira linha de pensamento é a constante preocupação com o eu, ou a preocupação da sobrevivência. E esta forma de pensamento religioso superabundou, e dela ainda existem crenças do Extremo Oriente preocupadas com a forma de o indivíduo se valorizar a partir, ou evoluir espiritualmente, basicamente através de uma autoflagelação, de uma introspecção, esta última com total ausência do envolvimento do próximo. Começa a quebrar paradigmas, né? Pô, no outro o que eu entendo, mas vai prestando atenção que vocês vão sentir. Assim, princípios de caridade amparam as necessidades. Se vocês pegarem a história, vão perceber que inexistia nesta fase religiosa da humanidade. O que a gente chama de guru, xamã, etc. e tal, evoluíram apenas a partir de autoflagelação, contemplação, estagnação, ou mesmo ausência até, muitas vezes, de valores evolutivo-racionais, implicando às vezes numa ausência criativa. Não nos adiantará tentar compreender de forma diferente a realidade da ausência cooperativa entre povos destas crenças,
pois o exemplo ainda existe até hoje. Já por outro lado, floresce no Oriente Médio, ou melhor, inicialmente no crescente fértil, isto é, tem outra cadeira aqui, ó. Isto é, já por outro lado, floresceu no Oriente Médio, ou melhor, no crescente fértil, isto é, na Mesopotâmia, a crença do desenvolvimento espiritual dependente. E apesar de muitos pseudomodernólogos, prefiro assim chamar aqueles que acham que conhecem o mundo do Extremo Oriente, a partir de pouca ou quase nenhuma informação, e se esquecem do panteísmo que existe no Extremo Oriente, as crenças, parafraseando Silveira Bueno, esquecemos de olhar o nosso quintal, né, que também tem um monte de panteísmo. Tá? Vamos verificar que na Mesopotâmia, a evolução do homem no conhecimento espiritual acontece. A presença divina, assim, ou a presença do chamado Deus Altíssimo ou Deus Único, antecede a crença judaica desses povos. Pois, em verdade, essa presença espiritual começa a ser vivenciada já no reino natural, mas de forma mais imediata e intimista, revelando a sua presença em ações humanas. Vamos então constatar, quem já leu um pouquinho da Bíblia, que Abraão, no livro do Gênesis, Abraão, quando volta da guerra, ele cruza com Melquisedeque, que é rei de Salem. O que quer dizer Melquisedeque em aramaico? É bem próximo do árabe, é Melquisedeque. Rei, Melquisedeque, Sada, justo. Tem um soldado lá no fim da história que São Pedro corta a orelha dele, o nome dele é Malco, né? É rei. Nesse Melquisedeque é rei de Salem. O que é Salem? É a região que está mais ou menos Jerusalém hoje. Né? Ele fica pasmado quando ele vê esse rei oferecendo pão e vinho ao Deus Altíssimo. Se Abraão existiu, a gente não sabe, mas se ele existiu, 2 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, alguém já oferecia pão e vinho do Deus Altíssimo. E Abraão quase sacrificou o filho Isaac para o mesmo Deus Altíssimo. Ou seja, o judaísmo, na sua história, é confiado por sacrifícios humanos. Assim, Abraão, que era de Ur dos caldeus, e Melquisedeque, rei de Salem, acreditavam no mesmo Deus Altíssimo. Ora, então, qual a diferença do judaísmo destas outras crenças monoteístas que já existiam? Você, se cara é monoteísta e outro é monoteísta, não faz diferença. A diferença agora precisa seguir o pensamento judaico. Basicamente, no judaísmo, a presença divina foi mantida através da história do povo, evoluindo através de afirmações comunitárias, ter experimentado a presença divina nos eventos humanos. Fulano viu Deus, fulano falou com Deus. Isso se tornou um fator diferenciador no pensamento judaico, pois o Israel antigo julgava-se que era o povo escolhido por Deus, e só com ele é que se relacionava esse Deus. Assim, o Deus Altíssimo passou a ser um Deus particular, com um relacionamento pessoal. E este Deus proclamava a sua soberania sobre este povo israelita. E mais ainda, exigia uma obediência cega e incontesta. Se não fizer isso, eu te castigo. E a gente tem esse discurso. E qual era o objetivo desse povo em aceitar esta concepção divina? Em verdade, era em aceitando a presença de Deus e sua soberania, alcançar o estabelecimento da paz e do bem-estar no universo e na humanidade, sob o domínio desse novo judaico. O rei deste novo mundo seria o Messias, o enviado de Deus. Onde é que eu vou achar isso? Nos bolos que a gente vai falar. A narrativa desses fatos, ou muitas vezes contos, que alguma coisa aí que vai falar, formou o que hoje chamamos de Antigo Testamento da Bíblia. E esta narrativa formou a base teológica das chamadas religiões celestiais, que se voltaram sempre para um Deus Altíssimo, habitante do celeste universal. Davi vai lá,
E como o terreno dos palestinos, para construir um templo, vai ter que ser em cima de um monte para ser perto de Deus. Tá? Quais são essas religiões celestiais, onde o Deus é onipresente, onisciente, todo-poderoso, lá? São o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dividida em partes a narrativa histórica desse povo na sua primeira fase, começa com Gênesis e acaba mais ou menos no livro de Josué. Aborda a criação e dá ao Criador o status não só de Criador, mas de organizador. Isto é, expõe da ordem natural das coisas. Ó, separa a terra da água, bota a luz aí para a gente saber que é dia e noite, espera um pouquinho, separa os peixes para a água, não, agora vamos, sai as plantas, quer dizer, é um Deus organizador. Ele está organizando o mundo e o universo. Ele não é só criador. No Éden, no dilúvio ou na torre de Babel, reconhecemos o homem como ser rebelde e desobediente. Né? Por que é o dilúvio? Porque uma parte da humanidade não presta. No Éden, expulsa esses dois caras daqui porque os dois pecaram. Babel, vamos confundir a língua de todo mundo para ninguém chegar aqui em cima. Quer dizer, é sempre o homem que é rebelde. Né? E na escolha de uma família, depois da servidão no Egito, acontece um resgate divino, baseado na obediência à divindade em questão. De novo, o problema da obediência. Temos então, logo depois, um período de organização comunitária no deserto até a chegada na terra prometida de Canaã. Então, falamos dos primeiros livros deles. Os outros livros chamados proféticos, Josué, Juízes, Samuel e Reis, continuam tratando da rebelião e da desobediência do homem. E gradualmente agregam novos níveis de comprometimento do tema cumprimento redentor. Deus vai te salvar. Fica tranquilo, não vai ter desobediente, mas Deus vai te salvar. Né? Se comprometer. Né? Esta narrativa teológica foi recitada durante séculos. E novas formulações dessas afirmações primeiras foram traçadas e aí foram revestidas de inúmeros vocábulos como filosóficas, místicas, étnicas, políticas, etc. A bem, na verdade, as diferenças eram muitas e os desentendimentos profundos. Os filósofos expandiram essas afirmativas num alto nível de abstração, usando linguagem filosófica disponível. Os místicos se envolveram na poesia extravagante e sistemas literários especulativos, transformando-a até em contos infantis. Quando você quer acreditar que Jonas foi engolido por uma baleia e cuspido depois de 3 dias, fica meio difícil, né? Outros tentaram enquadrá-la em regras de teoria ética e buscavam um consenso ético-comportamental. No entanto, em cada instância, as interpretações propostas retornavam aos termos das afirmações bíblicas e, de modo particular, a compreensão necessária da experiência comunitária, tanto espiritual como intelectual. Espera aí que Deus vai te salvar. Sempre voltava a mesma coisa, na promessa da redenção. Os textos bíblicos por si só, produto de um longo período de transição, e incorporando mais do que um único ponto de vista, eram submetidos a estudos intensivos e interpretações que necessitavam de traduções de outras línguas. Esta atividade deu base ao que os judeus passaram a chamar de Midrash, que quer dizer discussão ou estudo de um tema, ou o seu equivalente em árabe, que é dirasa, mas a verdadeira origem da palavra é do aramaico, dras. A gente fala de drash, na verdade, no árabe é dirasa, que é um estudo, dras em aramaico. O Targum quer dizer tradução em aramaico, e ainda o que há são traduções também para o grego, que também envolviam interpretações e explanações. Simultaneamente com o texto bíblico, existia também a tradição oral, que abrangia particularmente o aspecto legal da comunidade, mas que continha outros assuntos. Este material foi coletado no final do século II, do que os judeus chamam de Era Comum, que para nós era a era cristã.
numa coleção autorizada que eles chamam de Mishnah, transformação ou mudança, que foi posteriormente estudado e comentado no século seguinte, tanto na Palestina como na Babilônia. Agora, é preciso saber que o judaísmo não é e não pode ser visto como um sistema intelectual abstrato, embora algumas das suas afirmações podem sugerir esses termos. O judaísmo afirma a soberania divina exposta ou revelada na criação e na história, sem insistir nela. Ele afirma a soberania, mas ele não insiste nela. Tá? Ao mesmo tempo, não rejeita a especulação metafísica sobre o divino. Insiste que a comunidade fora confrontada pelo divino não como abstração, mas como pessoa, com o qual a comunidade e seus membros se relacionaram. É como no conceito da Torá ou Bíblia, dando a conotação de vínculo ou amarração, indica um programa de ação baseado nesse confronto, Deus e o indivíduo humano. Mas ainda a resposta desse povo escolhido para o seu confronto com Deus é visto como significativo para toda a humanidade. A comunidade é chamada para expressar sua lealdade a Deus no pacto ou convenção da aliança. Eles abrem os livros, eles têm os livros, mas sempre naquela expectativa de vínculo com Deus. Essa tarefa é levada adiante não na crença de que o homem vencerá só pelos seus esforços, mas na busca contínua das relações humanas a partir da sua fonte e almejando sempre o objetivo maior em Deus que garante sua atualização do mundo. Tá? Na esfera da sua existência na comunidade, cada judeu é chamado a realizar ou fazer valer essa aliança no seu comportamento e nas suas dimensões pessoais. No entanto, o judaísmo, com o decorrer do tempo, ele começa a perder totalmente esse conceito, direito de família, sociedade, e começa a prevalecer o individualismo. De inclinações egoístas que considera a sociedade como simples soma de indivíduos sem unidade. É como ele vai encarar o mundo agora. E assim resvalou, a partir do período monárquico de Davi, a partir do rei Davi, desagou no farisaísmo do tempo de Cristo. Quem lembra das palavras de fariseus, então ele cai no farisaísmo e depois do tempo de Cristo, ele finalmente vem resvalar no sionismo de Herzl, que tem um objetivo exclusivamente político, onde continua prevalecendo sempre o interesse do grupo minoritário. Não vamos detalhar crenças ou conceitos religiosos mais profundos, mas essencialmente na história bíblica, ponteamos o contato e a prova contínua da crença de outros deuses, de outros povos, neste Deus Altíssimo. Apesar dos judeus afirmarem ser os únicos monoteístas da antiguidade histórica, provas como Melquisedeque ou o profeta Jonas e seu contato com os ninivitas e outros mais permitem-nos afirmar a existência de povos monoteístas na Mesopotâmia. Muito da história do povo hebreu dependeu de outros povos. Assim é sabido que quando Moisés sai do Egito, é seu sogro, o nome dele é Jetro, um sacerdote caldeu de Madian, que é uma cidade mais distante, propõe a redivisão em tribos do povo para poder controlar e a divisão das tarefas espirituais. Não é Moisés que faz, é o sogro dele. Isso está na Bíblia. Os judeus, é só prestar atenção na hora de ler. Tá? Comprovadamente, o gênero literário dos livros do Gênesis, que abordam essa parte da história, até Juízes, toma forma de escritos só no cativeiro da Babilônia. Até 538, mais ou menos, antes de Cristo, se você pegar Abraão em 2000 antes de Cristo, mais ou menos, até 538, não tem nada escrito de judaísmo. Tem tradição, oral, não tem nada. Só em 538, no cativeiro da Babilônia, é que eles começam a fazer registro. O que é a Arca da Aliança? É um caixote que dentro dele tem as tábuas dos 10 mandamentos. Que é uma síntese do quê? Do código de memorial. Tem 90 mais tempo. Comprovado. Assim, o jardim de Edém da Bíblia está localizado entre os rios do crescente fértil,
alcançando os dois lados do Eufrates, que é bem lá para cima, enquanto que Israel é aqui embaixo, se a gente olhar o mapa, né? A leste de Alepo, na Síria. O dilúvio de Utnapishtim, personagem da epopeia de Gilgamesh, o herói sumério, transformou-se na história do dilúvio de Noé. Ou seja, a história já foi contada muito antes. Tá? E todas essas histórias e muitas outras foram extraídas da cultura assírio-aramaica. Esdras e Neemias, que eram sacerdotes dos judeus e profetas, literatos e poetas, no cativeiro da Babilônia, é que dão forma aos livros do Antigo Testamento, como a gente conhece agora. Vamos quebrar paradigmas. Se tomamos o Velho Testamento, logo de início, quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, diz: Aya, Asha, Aya. Né? E como é que a gente traduz? Tem como escrever só para guardar? Vou escrever com língua com uma Aya, Asha, Aya. Como é que a gente traduz isso? Os hebreus, os católicos, todo mundo traduz como: eu sou o que sou. Alguém pode me explicar? Eu sou o que sou. Alguém pode explicar? Duro, né? Aí vamos pegar essas palavras em aramaico. Eu sou. Acho. Princípio. Dá para entender? Claro, Deus é criador, é o princípio da vida. Né? E os caras estão 2000 anos dentro da errado. Tá? Essa é a primeira. Vamos pular 2000 anos? Vamos para o Cristo. Ele não sabata. Eu pego uma Bíblia, do Novo Testamento, e está lá escrito: o cara está chamando Elias. Ele está chamando Elias para salvar ele. Aí vem os ocidentais e traduzem, os gregos traduzem: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Aí vem um cara e fala assim: não, é porque Adão está se manifestando em Cristo na hora, tudo. Aí o outro cara fala: não, é a tradução correta. Vamos pegar em aramaico. Quem está falando, no conceito cristão, é o Filho de Deus, segunda pessoa, a Santíssima Trindade, consequentemente, Deus como Deus Pai. Tem força sobre, inclusive, a morte. Se o Pai mandou o Filho, vamos dizer assim, vamos agora ficar dentro do conceito cristão. Se o Pai mandou o Filho ser sacrificado em prol da salvação do homem. Na hora que o cara é sacrificado e abandonado, que diabo de pai é esse? Então por que mandou esse cara? Não. Meu Deus. Meu Deus. Para isso. Aí o cara fala: meu Deus, por que me abandonaste?
E a tradução seguinte da Bíblia, o que é? Missão cumprida. Oh, peraí, missão cumprida, o cara foi abandonado? A tradução é errada. Foi feito um acordo este ano não, no final do ano passado, da nossa igreja e a Sociedade Bíblica Mundial, para que se publique a tradução e a Bíblia corretamente em aramaico, para evitar esses erros. Vou dar uma ideia para vocês com a descoberta do rolo do Mar Morto, uma página inteirinha, não lembro de que parte do Velho Testamento, uma página inteirinha teve que ser trocada para todo mundo deslembrar. Nós vamos falar de tradução agora. Assim, traduções e interpretações errôneas afrontam a história, que não se preocupa muitas das vezes em dar vazão ao senso científico, linguístico, do estudo no campo das religiões, e prevalece ou perpetuam-se conceitos e ideias evasivas, distorcendo esta mesma realidade histórica. Antes de entrar no campo político que vai ser necessário para nós, retornando ao nosso campo de estudo, entender um pouco do relacionamento do judaísmo com as outras religiões, para depois então a gente conseguir desaguar os rolos do Mar Morto. Inicialmente os judeus, davam ênfase à sua qualidade exclusivista, ao seu Deus universalista. Assim, antes de Cristo, como até agora, propalam, como dissemos, ser o povo escolhido por Deus. O Deus de Israel, um Deus Senhor único da história, Criador do céu e da terra. E esta ênfase nós vamos ver no livro de Amós deles, do profeta Amós. Acaso vós, ó filhos de Israel, diz o Senhor, não sois tais para comigo como os filhos dos etíopes? Ele diferencia os judeus dos etíopes, porque ele tira os filhos de Israel da terra do Egito e tira os palestinos da Capadócia e os sírios de Cirene, ou seja, ele prova a força dele de escolher o povo. Se por um lado, em Amós, esse profeta, fica demonstrado que o Deus único parece que fez uma aliança exclusiva com o povo de Israel, por outro lado, em Malaquias, a proclamação da universalidade desse Deus é irrefutável. Porque desde o nascente do sol até o poente, é o meu nome grande entre as nações, e em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome uma oblação pura, porque meu nome é grande entre as nações. Então é um Deus que tinha os povos que acreditavam nele. O Deus dos hebreus, apesar de universal, não admite outros deuses. E os hebreus consideravam que os seus vizinhos eram enganados por deuses inanimados e, consequentemente, definiam esses povos, logicamente, como idólatras ou adoradores de ídolos. Mais ainda, esses outros povos, do ponto de vista hebreu ou judaico, não tinham obrigação nenhuma em aceitar participar da crença judaica ou da aliança com Deus. Pois para estes judeus, a aliança era parte do seu Deus universal com o seu povo escolhido. Então não tinha aquilo da pregação, do significado, não tem. Né? Como tem no cristianismo. No relacionamento com os vizinhos, como vimos, os judeus menosprezavam os deuses destes, seus circunvizinhos, e se vangloriavam nas vitórias que, a seu ver, o seu Deus lhes concedia quando eram obedientes, quando eram bonzinhos, eles ganhavam a guerra. Quando se rebelavam contra o seu Deus, eram castigados. E a gente então lê de novo na Bíblia, no Velho Testamento, que a Assíria é o braço de Deus, ou o vergalhão de Deus, que castiga os judeus quando é. Agora, quando vem os persas libertá-los do cativeiro babilônio, retornam à terra prometida. Lembra que a gente falou que eles saem do cativeiro da Babilônia e tal, mas não esqueça de 38, blá, é quando eles escrevem os livros deles. Tá? Eles retornam à terra prometida. Mas vejam, eles só são citados depois, isso é 538, né? Eles só são citados depois da história por Alexandre o Grande, em 332 a.C. A Palestina então se torna uma parte do reino helênico do Egito Ptolomaico, e isto conferiu aos judeus uma grande liberdade religiosa.
Em 193 a.C., já estamos chegando nos rolos, os rolos são mais ou menos de 250. Em 193 a.C., quando são dominados pelo rei Antíoco III, da dinastia Seleucida da Síria, mais liberdade é conferida a este povo. E o número de cidades helenizadas ou gregas na Palestina chega a 29. Isto é, a culturação total helênica. Imagine que Filo, o filósofo judeu helenizado por Alexandria, domina o panorama cultural do 15 a.C., ao mesmo tempo que Jesus vence Irã, já em 180 a.C., denunciava a helenização, a influência do grego em Jerusalém, e foi forçado pelas autoridades judaicas a moderar a linguagem feminina. No século II a.C., a helenização atingiu o ápice entre os judeus, com o apoio do sacerdócio judaico. Jasão, sumo sacerdote, em 175 a 172 a.C., declarava Jerusalém como cidade grega, chamando-a de Antioquia em Jerusalém, com instituições de ensino totalmente helenizadas. Desalojado do cargo por um outro helenista mais fanático, Menelau, foi provocada uma verdadeira guerra civil com os aristocratas, apoiando Menelau e as massas apoiando Jasão. Guerra civil, praticamente. Ou então esse sírio Antíoco IV Epifânio, que inicialmente deu uma série de isenções e privilégios para os judeus, foi forçado a controlar ações ofensivas e cruéis entre eles. Matatias e seus 5 filhos, chamados Macabeus e Asmodianos, ou Asmodianos, se revoltam contra esse Antíoco. Quem lembra dos Macabeus, no finalzinho já no Velho Testamento. Conjectura-se que um dos povos do Mar Morto, a guerra dos filhos da luz contra os filhos da escuridão, espelha a ferocidade desse confronto entre os Macabeus e os seus dominadores. Levando pelo campo político, as táticas empregadas pelos arredores de Jerusalém por esses Macabeus ou Asmonianos contra os judeus helenizados foi de forçar todo o grupo helenizado a circuncidar crianças e adultos. No entanto, a maior força do helenismo no judaísmo estava concentrada na população urbana, elitizada, enquanto os Macabeus tinham sua força derivada dos camponeses e das camadas mais pobres do meio urbano. Está cheirando a comunismo, né? Está cheirando a comunismo, né? Quem fica prestando atenção na história vai descobrir onde aparece o comunismo. No final das contas, os Macabeus acharam o seu caminho e fizeram, por sua vez, um acordo com o modo de vida helênico. Ou seja, ganhei o poder, né? Está aí o Lula, ganhei o poder, agora como é que é? Não, cara, então esse cara está aqui do mesmo jeito. Acaba caindo. É sempre a mesma história, né? O próprio historiador judeu Sábio José, ou Josíficos, como alguns querem, negociou um tratado de amizade com Esparta. Diz que Jonatas negociou um tratado com Esparta. Aristóbulo passou a se chamar Filene, o amante do helenismo. E Alexandre de Janeus chegou a contratar mercenários gregos e coinham moedas em grego e em hebraico. O máximo da influência helênica acontece com Herodes I, que morre um pouquinho antes do Cristo nascer. 37 a.C. até 4 a.C. foi quando ele governou. Construiu um teatro grego, um anfiteatro e um hipódromo próximo ou dentro de Jerusalém. Se fizermos uma análise sociopolítica aliada às divisões religiosas do judaísmo, vamos constatar que no período helênico, os sacerdotes judeus constituíam a classe mais rica da sociedade judaica. E a família mais rica era a União de Jerusalém, que detinha o cargo máximo de sumo sacerdote do templo de Jerusalém, até ser substituída pelos Macabeus ou Asmonianos. O templo que supervisionava era, na verdade, um banco na acepção mais pura da palavra, onde até muitos indivíduos particulares guardavam seus valores, depósitos, tanto em dinheiro como em objetos e metais preciosos. Vamos lá, paradinha aqui. Como é que os romanos recolhiam o tributo dos judeus? Então, como é que falou melhor por isso na briga que dá.
no tempo de Cristo, eles guardavam as vestes do sumo sacerdote na fortaleza Antônio, era na Antônio de Cesareia, eles guardavam. O judeu comemorava a Páscoa, que era a saída dele do Egito. Né? Deus salvou ele do cativeiro do Egito. Então os romanos sabiam que todo mundo tinha que ir para o templo, para Jerusalém. Então a roupa do sacerdote ficava lá. Aí eles cercavam a área de Jerusalém, quem entra e quem sai paga de imposto. Terminou de pagar, toma a roupa do sacerdote e vai comemorar com a Páscoa. É ruim, né? Por quê? Porque o judeu, basicamente, a grande maioria eram comerciantes. Estavam espalhados. No mundo, normalmente, tem mais de 2 milhões de judeus na época de Cristo espalhados, que convergiam para o templo no tempo da Páscoa. Então o cara não tinha como receber o tributo. Então ele cercava onde ele achava que encontrar. Se você analisar historicamente, os reis de Antioquia, que era a capital da província siríaca do Império Romano, que cobria, vamos dizer, Síria, Jordânia, falando em termos de países novos, Líbano, daí para fora, vai descendo, Palestina, etc. e tal, o que acontece? Eles tinham um governador geral, tinha um reizinho lá que era para Galileia, lá o Herodes, mas Jerusalém era controlada por Pilatos, que era um dos governadores lá. Só Jerusalém, porque a renda era alta. Quem era esse Pilatos? Era casado com Cláudia, que era filha bastarda do imperador de Roma, para garantir que o dinheiro vai chegar lá. Da parte da história que não conta, né? Dom João VI chega lá e fala para o Dom Pedro lá primeiro: olha, o negócio é o seguinte, se os caras vão lançar a mão da coroa, você pega e põe na sua cabeça, proclama a independência, fica tudo em casa. E é o que Dom Pedro faz. Quem falou para ele? Dom João VI. Mas essa parte da história ninguém conta para nós. Aí dizem que o cara pegou, laços fora, soldados e tal, não sei o que lá. E a parte da história é diferente. Em oposição a esse sacerdócio materialista, que Josifo chama de teocracia judaica, nos meios urbanos, entre a classe média, começaram a surgir os escribas, soferim, em aramaico é sofre. Na realidade, eles eram sábios, eram intérpretes e instrutores da Torá na base da tradição oral, que provavelmente já existia no exílio da Babilônia. Um grupo especial desses sofre ou soferim se destaca com o nome de Hassidim, ou piedosos, que são os predecessores dos fariseus. É deles que vai aparecer os fariseus. Estes últimos fariseus, claro, são liberais judeus que reinterpretam a Torá e os escritos proféticos de acordo com a necessidade dos tempos. E se uniram a quem? Aos macabeus, que na sua luta contra os helenistas venceram, embora os fariseus ficassem mais no campo religioso. Né? Vamos dizer assim, é o PMDB da turma. Josifo diz, ou Flávio José diz, que os fariseus e outras facções judaicas eram, na verdade, escolas filosóficas. Mas os modernos estudiosos dizem que, na realidade, esses eram verdadeiros grupos de vertentes econômicas ou sociais. A divergência religiosa entre esses grupos antecede a revolta dos macabeus. E a equação farisaica com o judaísmo normativo não aguenta mais de forma alguma e acaba na destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, quando os romanos acabam com o templo, acabaram os fariseus. Imaginem que, de acordo com o Talmud palestino, naquela época existiam mais de 24 tipos diferentes de heresias judaicas dentro da Palestina. A gente pensando bem diferente do outro. Vamos dizer, hoje o catolicismo é herégico, protestante, que é herege para a Assembleia de Deus, que é herege para não sei quem, não, tudo errado, está tudo errado. Então imagina que aquele tempo, numa tiquitinha de uma cidade desse tamanho, tem 24 caras brigando entre si. Né? 24 grupos. Isso prova que existia uma divergência total no pensamento judaico. Outros estudiosos dizem que os fariseus, na realidade,
oposição a um outro grupo que chamavam de saduceus. Estes eram conservadores, os saduceus eram conservadores, riquíssimos judeus que aceitavam só a autoridade da Torá numa dicotomia urbano-rural, enquanto que a grande parte do farisaísmo dependia de uma série de regras e obrigações rurais. Olha, tem que apresentar as primícias das plantações ao templo, o seu primogênito tem que fazer não sei o quê, e daí fora. Basicamente, a doutrina dos fariseus, literalmente separatista, era baseada no quê? Na lei oral, revelada por Moisés, e registrada ao mesmo tempo na lei escrita. Os fariseus, em sua exegese e interpretação da tradição oral, eram particularmente liberais. E por isso eles contavam com o apoio divino do povo, que quanto mais fácil, melhor. Esses fariseus acreditavam na providência divina guiando o universo. Acreditavam nos anjos, e estas crenças eram opostas aos dos saduceus. De qualquer modo, encontrando um modo de viver do helenismo, os fariseus não se diferenciavam muito dos saduceus. Em verdade, o grande conselho da sinagoga, ou grande assembleia dos fariseus, era modelada segundo a organização religiosa e social das associações helênicas. E chegaram a ponto de conseguir, durante o domínio romano, depois da destruição do templo, erigir uma academia nos povos romanos para estudo e oração e substituição ao templo. Os saduceus eram identificados como grandes proprietários de terras e famílias sacerdotais. Foram mais profundamente influenciados pelo helenismo e normalmente eles tinham mais influência junto aos governantes do que os fariseus. Eles rejeitavam a ideia da revelação interpretada oral da Torá. E para se assegurar, tinham suas próprias tradições, que eles chamavam de Sefer Bezerão, ou o livro dos decretos, ou decisões. Rejeitavam a inspiração divina dos livros proféticos da Bíblia, assim como aquelas crenças que nós falamos, a farisaica dos anjos, mas aceitavam a teoria do destino e as recompensas e punições do mundo por vir. Para eles, o judaísmo estava centrado, sempre baseado no templo, mas efetivamente 10 anos antes da destruição do templo, ou seja, em 60 a.C., eles foram proibidos de entrar no templo e foram erradicados totalmente da vida judaica. Por quê? Pelos fariseus. Bom, briga de padre, né? Como a gente vê até hoje. Pastor, o padre, e o povo. Compõe finalmente a base social judaica mais dois grupos. Amaretes, que eles chamam, que é o povo da terra. Amedaló. O geral, o povo, também do nada, né? Da terra. Que se encontrava entre saduceus, fariseus, samaritanos, etc. Esse pessoal não pagava dízimos, não observava as leis da pureza, a ablução, tal, nada disso. Eram negligentes com as regras das orações. Bem assim, como o nosso católico de hoje. Eu sou católico, mas não sou praticante, né? O que você fez? Eu fui batizado, eu casei, estou esperando morrer para chamar o padre. Né? E tão grande era o antagonismo entre eles e os fariseus cultos, que a eles se aplicava a frase bíblica: amaldiçoado aquele que se deita com qualquer tipo de animal. A relação de ódio era recíproca, como constava no Talmud da Babilônia. Acautelai-vos dos filhos da terra, pois eles serão a fonte viva da Torá. Existe um outro grupo do judaísmo que são os prosélitos. Esses prosélitos são 2 milhões, mais ou menos, populados de judeus, que estavam espalhados no mundo na época de Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, a família dele, a gente fala Paulo de Tarso. Cadê Tarso? Tarso está na Turquia hoje. A família dele era judia de lá. Tinha judeus em Roma? Tinha judeus em Antioquia, tinha judeus em uma série de lugares. Né? Então esses eram os prosélitos. Vamos voltar um pouquinho para o helenismo, nós vamos perceber que existem quase 2.500 a 3.000 palavras gregas dentro do corpo talmúdico, alcançando termos legais, científicos, religiosos, técnicos e também do cotidiano judaico. A descoberta de papiro grego nas cavernas do Mar Morto confirma o intenso uso da língua, embora pareça que muito poucos judeus efetivamente dominaram esta língua.
No Talmud Sotá da escola do segundo século, existem 500 estudantes de sabedoria grega registrados. Apesar de ser proibido pelos religiosos de ensinar uma criança judia o grego. Isso é até hoje. Tá? Rabi Judá, o príncipe e editor do Mishnah, no final do segundo século, observa: por que falar aramaico na Palestina? Olha, no segundo século depois de Cristo estão falando aramaico na Palestina. Vamos falar o hebraico ou o grego? Existem evidências de discussões entre rabinos com atenienses, alexandrinos, filósofos romanos e até com o imperador Antoninos. Mas de todas essas discussões, a prova verdadeira que nós temos é que Rabi Elisha ben Abuya é que se tornou um gnóstico herege, que aceitou um certo esoterismo religioso na sua vida, com visão dualística, é que participou de alguma discussão fora do judaísmo. Acabou mudando e não sendo mais judaico. O trabalho mais importante desta helenização judaica, né, essa influência grega do judaísmo, acontece no terceiro século antes de Cristo, e se chamou Septuaginta, uma tradução do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, para o grego. A tradução total da Bíblia hebraica só foi completada nos 2 séculos seguintes. De fato, a carta de Aristegas e os trabalhos de Filho e de Flávio José, esta tradução era encarada como de inspiração divina. Isto é que conduziu a uma negligência do original hebreu ou mesmo do arameu em alguns livros. Lembra dos erros que a gente fala? Traduziram errado para o grego, ficou errado, aí volta para a origem, como vai estar errado, mas agora fica errado. Quiseram economizar na tradução? Não, na realidade não tinham o domínio total do grego. Os próprios rabinos tinham reservas quanto a esta tradução, que deixava dúvidas e permitia interpretações ambivalentes. Vamos pegar um exemplo agora deles. Nomos quer dizer lei. Elisedaká ou Dikaiosine, também no grego, quer dizer justiça. O cara traduzia lei como justiça. Olha a discrepância. Só de 2 palavras. Só de tudo isso. Isso o que abre? Abre caminho para o antilegalismo dos primórdios do cristianismo e para interpretações platônicas, onde começam a se introduzir da mitologia grega titãs, palavras como titãs e símenes que não existiam, que ajudaram a pavimentar o quê? O caminho do sincretismo, do judaísmo e do paganismo. Não vamos correr sobre a literatura do judaísmo, judaica, ou egípcia, ou grega, ou romana. Vamos direto para a Palestina, que é inclusive composta na Palestina em hebraico, aramaico e grego. A maior parte dos trabalhos constituída em hebraico, das quais algumas hoje só existem em grego. Nós estamos falando de literatura hebraica. A gente está pensando em milhares de livros, não acontece nada disso. Dá para contar nos dedos. Eclesiastes, Macabeus I, Juízes, Testamento dos 12 Patriarcas, Baruch, os Salmos, Oração de Manasse. Está tudo nos livros também do Mar Morto, que são só imitações conscientes ou cópias de livros bíblicos. Sempre com matiz apocalíptica, se a gente analisar essa literatura. Isto é, dramática intervenção de Deus na história. Isso é hebraico. Vamos para aramaico. Deu para contar quantos? 5 livros, né? 5 temas. Né? No aramaico, o que eles têm? Eles têm legendas pró-bíblicas do Midrash, que nós falamos lá na frente, que é estudo, né? Testemunho de Jó, martírio de Isaías, Paralipômenos de Jeremias, vida de Adão e Eva, Gênesis apócrifo do Mar Morto, Tobias, Susana, Baal e o Dragão, os 2 apocalipses de Enoque, Assunção de Moisés, o Sírio Baruch, Esdras e o Apocalipse de Abraão. Então, o quê? Uns 10 temas. 13 temas. Tá? Em aramaico. Tem mais em aramaico do que em hebraico. Quanto ao grego, esse é tristeza total, né? Só existem histórias gregas, história das guerras contra Roma,
e os reis judeus, escrito por Justo de Tiberíades, originalmente escrito em aramaico, tá? E Antiguidades Judaicas, escrito por Flávio José Orzifos, mas esses dois foram escritos em Roma. Só dois. O livro da sabedoria, Jesus vencerá, Eclesiásticos, modelado sobre o livro dos Provérbios, e o livro do Testemunho dos 12 Patriarcas, provavelmente escrito na segunda metade do segundo século de Cristo, moldado segundo a bênção de Jacó aos seus filhos, que agora pertence também à leitura escatológica, à literatura escatológica dos rolos do Mar Morto. Os livros, só para detalhar um pouquinho, os livros como Testemunho de Jó, Gênesis apócrifa do rolo do Mar Morto, o livro dos Jubileus, este último, que agora é sabido ter sido composto em hebraico, como aparece nos rolos do Mar Morto. Antiguidades bíblicas, foi falsamente traduzido, originalmente escrito em hebraico, traduzido no grego, e hoje só existe versão latina. Não tem nem hebraico, nem grego. Assim como a primeira metade do livro das Antiguidades Judaicas de Flávio José, mostram o que esses livros? Afinidade com trabalhos interpretativos do rabinismo midrashico, os seus lendários acréscimos de detalhes bíblicos. Por que eles fazem esses acréscimos? Para atrair a atenção da audiência grega ou helenizada. Sob o jugo romano, vamos para a política, que aí vão aparecer os decímeros. Sob o jugo romano aparecem novos